Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Vou cantar um hino. Ou melhor, vou ler uma palavra. Ó. Sai, em nome de Jesus. Vou ler uma palavra. E aí vou cantar um hino e vou trabalhar em cima desse assunto aqui. Presta atenção. Palavra que me veio ainda agora. Na minha cachilota. Naum. Diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho nas tormentas e nas tempestades, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Tentar cantar um hino. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre essa passagem. Vamos ver o que Deus tem para nós. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim vereda sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
guia-me. O salmista Davi, meu Deus, chegou-se pernilongo. Só Jesus na calça. Antes que eles me comem o pescoço e esqueci a janela aberta nas minhas costas. Doído. O salmista Davi, ele disse, guia-me pela vereda da justiça. Nós lemos aqui nas profecias de Naum, mostrando o zelo de Deus pelo seu povo, Israel. A Bíblia diz que Deus cuidava de Israel como alguém que cuida da menina dos seus olhos. Quem ferisse Israel, e é hoje ainda a mesma coisa, não mudou nada, entende? Israel está rodeado de inimigos. Se levantou o Irã com toda para varrer Israel sobre a terra. Mas isso é o princípio da grande tribulação e a volta de Jesus. É outro problema, outra questão. Mas naquela época Israel já era perseguido. Por causa disso, Naum se levanta com a palavra profética, dirigindo essa palavra para os seus patrícios, seus irmãos, para os filhos de Israel. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. Ele está mostrando a grandeza, o poder, a misericórdia, a bondade. Assim como Deus encaminhou um pequenino Davizinho para destruir o gigante Golias, se fosse por amor a Israel, Deus secava os rios, diz assim, ó, é cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então o Senhor, ele move montanhas, ele transforma. Quer ver um exemplo? Às vezes eu fico assim, meditando a palavra de Deus, eu me sinto tão pequenininho, tão picurucho, como um maruinzinho, né? Menor que o borrachudo. Um micuim, menor que o maruim. Pela grandeza de Deus. Olha o que Deus faz a favor de um homem. Deus faz a promessa para José, quando era jovem, adolescente. José conta para seus irmãos ficam com ciúme, para daqui, para de lá, acontece tudo aquilo, mas olha que Deus faz parar. Deus muda o tempo, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Só para provar para o ser humano que Deus está no controle. Agora eu vou falar contigo, Cocadinha. Outra passagem. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Por quase 1 hora, quer dizer, 45 minutos. Quem gostava de pregar essa mensagem é Lourenço Sonso, em 1975. Mais velho que sabe rainha. Mas eu conheço tudo. Me lembro as mensagens de Lourenço Sonso. Hoje. Grande pregador da época. Aprendi muito com ele. Se Josué orou e o sol parou, o tempo de Israel, que Israel era a esposa de Deus, considerado, segundo Oséias, na metáfora, o que não fará pela igreja do Senhor, seus escolhidos? Vamos devagarzinho, Cocadinho. Em São João capítulo 15, versículo 16,
Jesus disse assim, disse para os seus discípulos e também disse para nós. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu e você, o cocadinha. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Que coisa maravilhosa! Se Ele nos escolheu, agora Ele vai me escolher para me botar no meio do fogo. Como é que Ele livrou Daniel da fornalha ardente? Como é que Ele livrou Daniel da cova dos leões? Como é que Ele livrou Pedro lá na prisão? Como é que Ele livrou Paulo? Várias vezes, mas também lá na prisão no capítulo 20 de Atos e no capítulo 27 de Atos também. Leia lá. Deixa quieto. Não quer ler? Então continua que nem piolho. Conhecereis a verdade vos libertará. Você acha que Deus se esqueceu da sua igreja? Lembra que bagunçada como está? Ou que se esqueceu de você? Aqui Naum está dizendo assim, ó. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Mesmo no meio do furacão, ele tem os seus caminhos. Como é que se levantou aquela tempestade quando Pedro, Tiago e João estavam no barquinho, né? Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia, no mar da Galileia, né? Lançaram a rede e pegaram grandes peixes, lançaram a rede e pegaram os grandes peixes, mar da Galileia. Passamos para outra banda. E Jesus ficou orando. De repente, uma grande tempestade. Diz a Bíblia que os discípulos gritavam de medo. E lá vem Jesus sobre as águas. Não tem mais, sou eu. Quem? Não tem mais, sou eu. Irmão, pode passar tempestades na sua vida e na minha vida. Eu confesso que já passei, faz 2 anos. Esse ano é o ano da vitória. Mas 2 anos eu passei. Eu sempre dizia para alguém que eu ia viver 200 anos. Eu estava no amor, dormia. Eu estava num paraíso. E de repente veio uma grande nuvem e tirou toda a minha paz. E depois um infarto, uma operação, período no hospital, período de convalescência. A miséria tomou conta, a despesa, o inimigo se levantou, a família se levantou, filho, filha, ex-esposa, que o raio que os parta, Deus que cuide dela, já entreguei para Jesus, às vezes eu peco. Os meus melhores amigos que eu confiava, até os advogados que estavam pagando, entende? Não tinha ninguém. Eu disse, agora, Jesus, será que eu estuprei o menino Jesus? Joguei pedra na cruz? Estou falando sério. Ou tu não me usa de benevolência que eu vou ter que envergonhar o teu nome? Eu estou pregando até agora que tu és amor. Agora teu amor onde está? Será que eu feri alguns dos teus servos, dos discípulos? Ou dos pastores? Envergonhei o teu nome, a tua palavra? Dei escândalo na igreja? O que eu fiz de errado? Estou em demanda. E o silêncio de Deus foi uma resposta para mim. Sabe por quê? Quantos anos José ficou na prisão? Quantos anos Paulo ficou na prisão? Quantos anos Jeremias ficou na prisão? Será que eles eram melhor do que eu ou piorzinho? Eu não faço 1% que Paulo faz. Deus o livre, cruz credo. Um cagado como eu.
Eu não sou nem um pingo profeta como Jeremias, mas cruz, credo, Maria. E José, então? Para Jeremias, Deus mostrou para ele aquilo que Deus colocou na sua boca. Fica lá em... Ele não foi para Síria e nem para Babilônia, ele foi para o Egito. Mas lá do Egito ele sabia a notícia. Acontecendo assim, 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 assim. Eu falei, não quiseram ouvir. Deus está cumprindo a sua justiça. Para Paulo, Deus demonstrou o seu poder, a sua glória, a sua majestade. No momento em que eu louvava o Senhor, por causa disso eu gosto de louvar o Senhor. Nunca parei de louvar o Senhor. Deus está sempre me dando força. Louvar ao Senhor. No momento em que estava louvando o Senhor, as correntes partiram e foram libertos. José, quando estava lá na prisão, já por 7 anos, 7 anos, querido, não são 7 dias, não. Passa o padeiro, passa o copeiro. Aí para o padeiro ele fala uma coisa, para o copeiro ele fala outra. Ele só é para o copeiro, o padeiro vai fazer assim, 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 assim. Aconteceu. Para o copeiro, vai acontecer assim, assim, assim. Mas quando tu estares na presença do seu Senhor, que estiver acontecendo aquilo que eu estou falando para ti agora, Cocadinha, lembra-te de mim. E quando estava acontecendo justamente, olha o que Deus faz. Aquilo que José disse, as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. O copeiro se lembrou de José. Disse, ó meu rei, meu senhor, existe alguém no teu reino que tem a sabedoria dos deuses, a revelação dos deuses, do Deus Altíssimo. Ele é capaz de fazer você lembrar do sonho que você sonhou e esqueceu e até da interpretação do sonho. Será? Será não? Chama ele aí. Deixa de conversa, Cocadinha. Tá demorando muito. E assim aconteceu. Aí veio 7 anos vacas gordas, 7 anos vacas magras. Porque Deus tinha feito uma promessa quando ele era jovem ainda, criança, adolescente. Quais são as promessas de Deus para você? Deus tem os seus caminhos, o Senhor tem o seu caminho nas tormentas e na tempestade. Pode estar passando a tempestade, a tormenta que for. Quem é, Senhor? Sou eu. Pedro disse, se for tu, Senhor, faça o que eu faço sobre as águas, então vem. Quando Pedro ia afundando, socorre-me, Senhor. Oh, homem de pouca fé, por que duvidas? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Pegou Pedro pela mão, andou até o barco, subiu ao barco, aquieta-te, vento. Cala-te, aquieta-te, mar, e cala-te, vento. Sossega. Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é esse? Estava com Jesus? Irmãos, a igreja está com o Senhor Jesus está com a igreja, às vezes nós não recebemos porque não cremos. Para encerrar, Isaías 66, eu gosto tanto desse versículo, tanto. Isaías 66 e o versículo 1. O último capítulo do livro de Isaías. Meu Deus. É engraçado, né? Tem que começar a ler a Bíblia, José. Essa Bíblia aqui não é a minha, daí eu fico... Parece que eu não tenho
Minha Bíblia levar. O último capítulo de Isaías, o versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é meu trono, e a terra é o escabelo ou extrato dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Olha só. O céu é meu trono, estrada, a terra está aos meus pés. Eu que criei o céu e a terra, o mar, os ventos, o sol, a lua, o dromedário, o leão, a pulga, o elefante, a serpente. Como diz Salmo 139, para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, tu estás ali, se descer ao céu, tu estás ali, se pegar as asas da alva e além da extremidade do mar até ali, as tuas mãos me susterá? Como vou fugir do teu espírito? Se tu, antes que saia uma palavra da minha boca, tu conheces. O céu é meu trono. Que lugar vocês vão escolher para mim? Qual é o lugar do meu descanso? Mas eis para quem olharei: para o quebrantado, o contrito de espírito e o que treme da minha palavra. Por causa disso, Jesus disse lá no capítulo 5 de São Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito. Que diz o reino do céu: pobre, quer dizer, eu sou dependente de Deus. Eu sei que Ele domina sobre as nuvens, sobre os ventos, sobre as épocas, sobre os anos, sobre os reis da terra, sobre os animais do campo, sobre as bestas feras. Tem o domínio do sol, da lua, do mar, das águas. Tem o domínio de todas as coisas. Mas eu preciso ser um dependente de Deus. Ô, Cocadinha, eu vou ter que falar isso para você, desculpa. O peixe, ele nunca saiu para fora d'água, ele não sabe que é dependente 100% das águas. Correto? Qualquer peixe. Mas tira ele para fora, um dia, 2, 3, e vira carniça. Morre. Os urubus comem, ou o próprio homem pode comer antes. O peixe desaparece, mas as águas permanecem águas. O mar, a lagoa, os rios. A árvore cortada, ela vai virar lenha, madeira, ser transportada, fazer as naus, os palácios, as pontes, os casebres, ou apodrece ali para si. Ela deixou de ser árvore, passou a ser madeira. A árvore sem a terra morre, mas a terra sem a árvore continua sendo a terra. O peixe sem as águas morre, mas as águas sem os peixes continuam sendo águas. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós é tudo. Agora mais uma coisa. Não diga para o Senhor: grande é o meu problema. Presta atenção. Não diga para o Senhor: ah, Senhor, grande é o meu problema. Muda de pensamento.
Diga para o teu problema: grande é o meu Senhor. Aí a coisa muda. Diga, fala. Diga: meu problema, grande é o meu Senhor. Apresente o Senhor: Senhor, eu estou chateado por causa disso, mas tu és grande, porque isso na tua presença. Tu tens os teus caminhos sobre as tormentas, e as nuvens são os estrados dos teus pés. O céu e a terra, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Mas aonde ele contrita? Aonde ele mora? Aonde ele habita? Que casa me edificareis vós, e que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre abatido de espírito, e o que treme diante da minha palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.